informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, nós vamos iniciar agora mais uma edição do Conexão ESBM, a Escola Superior da Brigada Militar, e teremos aqui dois convidados especiais. Antes, gostaria de apresentar a vocês o Major João Marcelo, que gentilmente aceitou o convite de vir hoje participar desse nosso podcast, dessa nossa conversa. E, juntamente conosco, nós temos hoje o Major Nicoloso e a Capitão Petit, ambos do 1º Batalhão de Choque da Brigada Militar. João Marcelo. E aí, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar da conversa aí com o Nicoloso e com a Petit e com você aí. Que bacana, que bacana. Gostaria de perguntar então para vocês, Nicoloso, a história de vida que tu teve até agora. Bom, boa noite a todos, agradeço o convite, é uma lisonja estar participando com os senhores aqui desse podcast. Bom, história de vida, eu sou natural de Santa Maria, do interior de Santa Maria, no distrito de Palma, fica aproximadamente ali 6, 7 quilômetros da base aérea de Santa Maria. Tive uma infância de quem vive no campo, né, trabalhando com horta, lavoura, esse tipo de coisa. E estudei em colégio público todo o tempo, né, todo o meu tempo de escola. Estudei no interior ali, depois estudei em Silveira Martins, que é uma cidade vizinha. Depois fui estudar em Santa Maria. Aí, quando eu ingressei no Exército, eu já tinha sido aprovado no curso para Direito. E aí acabei sendo selecionado para compor o NPOR. Então, fiz um ano de curso para oficial temporário do Exército. Depois disso, fui lotado em Bagé, onde fiquei 8 anos como oficial temporário do Exército Brasileiro. No meu último ano, eu fui aprovado no CSPM, e aí depois vim para Porto Alegre, então, em 2014, onde iniciei o curso. Ah, que bacana. Qual arma tava? Era quadro de material bélico. Material bélico. Bacana. E tu, Petit? Bom, inicialmente dar boa noite a todos. Também agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e divulgando um pouco mais sobre a nossa profissão, que acho que hoje em dia ainda é pouco falada, né? Minha história de vida, também sou do interior, natural de Pelotas. Vim para Porto Alegre, eu tinha por volta de 10 anos, né? Minha mãe resolveu vir para cá para conseguir melhores condições de emprego e tudo mais. Então, estudei também sempre em colégio público aqui e no interior, o tempo que estive lá, né? Minha família continua toda de lá, família grande. Sempre prezei e prezo muito pela minha família, né? Sempre que dá, então a gente fica fazendo aquele bate-volta para visitar. Posterior, colégio público, prestei o ProUni e acabei conseguindo bolsa integral para cursar curso de Direito, porque senão, mesmo com o custo que tinha à época, né? O curso é caro, então não teria condições, consegui pela questão da bolsa mesmo. Na sequência, já comecei a trabalhar em escritório, ainda fazendo estágio, né? E já tinha a ideia de querer ir para a segurança pública, em que pese não soubesse muito bem o que isso significava, né? A gente conhecia um pouco mais ali sobre a carreira de policial civil, não tinha tanto contexto da carreira de policial militar. Acabei fazendo pós-graduação no contexto do escritório que eu trabalhava, que era a área civil, né? Então, foquei um pouco na parte que eu trabalhava, mas concomitante, estudando para concurso. Advoguei por 3 anos e então tive êxito aí em ser aprovada no CSPM. Tinha algum colega da faculdade ali que era da Brigada Militar e te incentivou, alguma coisa nesse sentido? Não. Na verdade, tinha uma amiga já de longa data que também estava na função de fazer concurso e ela que me apresentou a carreira policial militar. Porque eu não conhecia o oficialato da Brigada, né? Ela que me disse, não, vamos fazer curso juntas, me incentivou mesmo a conhecer a carreira e a fazer o CSPM, né? E você, Nicoloso, por que resolveu fazer o concurso do CSPM? Depois que eu ingressei no Exército, né, foi uma profissão que a carreira militar ali me chamava bastante atenção. Então, quando abriu o concurso para o CSPM, eu vi que era uma oportunidade. Como eu era temporário, eu não tinha muito o que fazer para a carreira militar, porque para ingressar como oficial de carreira tinha que ter à época até 21 anos, se eu não me engano, né?
como eu já saí do exército com 28, a oportunidade que eu tinha para continuar sendo militar, agora policial militar, que é uma carreira que sempre me chamou, sempre fui muito devoto, sempre gostei muito do que eu fazia, que pese ser um pouco diferente a função, né? Mas foi uma oportunidade que eu vi para continuar sendo militar e aqui estamos. Você acabou fazendo a faculdade lá em Bagé mesmo. Fiz a faculdade lá em Bagé. E aí tu tava foi teu último concurso, última possibilidade pra brigada. Tava com Foi 28. minha última possibilidade, obrigado. Tava no limite. A pressão pegou? Com certeza. Ou vai ou não vai, né? Bem que bom que foi, que tá aí nos ajudando. E até fazia tempo, né, que não tinha concurso, foi 2012 o nosso concurso. Sim, o último tinha sido 2006, né? Então eu tive mais sorte que eles, né? Porque eu Sim. tinha um colega de turma que era policial militar e sempre ficava falando sobre a polícia militar, me facilitou, né? Lembra disso? Ele estudou comigo direito. Daí a gente falava, Eu vi a olha, entrevista. vai, que tu consegue. Ele sempre ficava falando da brigada e tal. Entrou na minha certo, mente, aham. me convenceu. Sim. E cá está. Vocês estão no primeiro batalhão de PP Choque, né? Primeiro batalhão de choque. Ele está inserido no comando de choque. Explica para nós como é que funciona isso. Bom, o Comando de Choque ele foi criado em 18 de fevereiro de 2021, né? E então ele abrangeu todos os batalhões de choque que a brigada já tinha, né? Até então eram 5. Em 2019 foi criado o 5º em Pelotas e o 4º em Caxias. E já existiam então o primeiro BP Choque em Porto Alegre, o segundo em Santa Maria e o terceiro em Passo Fundo. Em 2021 foi criado também o 6º BP Choque em Uruguaiana e depois foi inserida a cavalaria, que é o 4º Regimento no Comando de Polícia de Choque. Então, acabou se criando um comando para abranger toda a área territorial do Rio Grande do Sul como segundo nível de recobrimento, né? Na modalidade de operações de choque nas suas diversas frentes que tem, né? Como controle de distúrbios, policiamento com cães, patrulhamento tático motorizado, entre outros. E o primeiro BP Choque, como está estruturado Nessa hoje? disposição. Bom, a ideia que o Major Nicoloso mencionou, né? É a gente ter o recobrimento de todo o estado. A gente ter a possibilidade de rapidamente, mediante acionamento, que esse é o nosso mote, né? O nosso papel, a gente conseguir cobrir qualquer área para ocorrências complexas. O primeiro BP Choque, então, foi criado em 1964. Então, ano passado completou 60 anos, né, de existência e é o batalhão mais antigo. A gente mexe, né, que no início as operações de choque, o nosso batalhão é a gênese, né, de operações de choque do estado. Então foi se fazendo a operação de choque em si com base no conhecimento, com base na experiência, com o que ia se apresentando no terreno, né. A partir ali de 2013, 2014, que o contexto factual da sociedade nos fez pensar mais em busca de conhecimento. Ali as manifestações de 2013, que teve ampla atuação do primeiro BP Choque, a própria Copa, que teve aqui no Brasil em 2014, também teve uma especialização específica para a atuação da Brigada Militar nesse contexto. Então, a partir daí, a gente começou a pensar mais como Brigada Militar e operações de choque na busca pelo conhecimento. Então, aí que a gente começou com os cursos de especialização e os estágios também que capacitam os soldados e os operadores a trabalhar ali no batalhão. Então, hoje em dia, a gente é muito tranquilo em dizer que a gente é especializado realmente no que a gente faz e que, independente da missão que for, ela vai ser cumprida com êxito, com base nos ensinamentos e dos treinamentos que a gente tem ao longo dos anos. Uhum. Como está dividido o batalhão? O batalhão ele possui 4 companhias. A primeira e segunda companhias de choque. A terceira companhia ela é composta pelo canil, é o canil central da brigada, e os batedores motociclistas, que são responsáveis pelas escoltas que nós fazemos ali do batalhão. E a quarta companhia de patrulhas especiais, que é especializada em patrulhamento tático motorizado. Não, botei aqui meu copinho aqui, ó, em homenagem aí, Nicolas, ó. Bom, Aí já trabalhei também no primeiro choque, uma passagem breve, bem rápida, mas é uma unidade realmente, como a Petit falou, diferenciada. É um trabalho que vem mudando ao longo do tempo. Quando eu trabalhei em 2013 lá, não havia... Em 2013? Não, foi bem depois, 2016. Mas quando eu tive no policiamento lá em Canoas, lá eu lembro dessas ações de choque aí, antes pré-copa, ainda do tatu bola, né?
em que também havia essa dificuldade de conseguir unir toda a doutrina de choque da brigada, e havia toda ainda, era muito incipiente, se não me engano era apenas o comandante-geral da brigada, o coronel Feólio, o coronel Bueira, o capitão Bugs, coronel Bugs hoje, né, e eu acho que eram eles Coronel Marcos, lá de tá em Santa Maria, no 1º Regimento. que tinham um curso de choque. Isso. Então, eram somente esses. E aí, em 2014, com a Copa, a Senasp, né, pagou a missão para a brigada realizar os cursos para nivelamento em âmbito nacional. Então, os primeiros cursos de operações de choque que foram feitos aqui foram ligados à Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde foi aberto vaga para policiais de todo o país. Quando vocês entraram, o GAT já tinha virado um batalhão? Tava lá ainda? Não, quando eu fui para o batalhão em 2018, início de 2018, o GAT ainda compunha o batalhão na 3ª companhia, era um pelotão da 3ª companhia. Sim. As funções que vocês desempenham hoje no batalhão, quais são? Eu sou comandante da 4ª companhia atualmente, né? Estou comandante da 4ª companhia, e a Capitã Petit... Eu comando o 1º pelotão da 1ª companhia de choque e estou comandante da 2ª companhia de choque também. Muito bem. Você falou de cursos aí. Os cursos que vocês fizeram, que mais marcaram vocês dentro dessa esfera? Em 2017, eu fiz o 2º CESP, que é o curso de especialização em patrulhas especiais. É um curso um pouco difícil, bem difícil, onde a gente é levado a alguns extremos, né? Mas tudo com a sua devida finalidade. Porque as missões que a gente vai trabalhar depois, né, elas, por vezes, até beiram esse extremo. Então, para isso que a gente se prepara para cumprir da melhor forma a nossa missão. Depois, em 2019, eu fui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde eu fiz o curso na Rota, no 1º Batalhão de Choque lá. Também com outro curso de patrulhamento tático, onde a gente pode viver a experiência de outro estado, né? A Polícia Militar de São Paulo é uma referência, né, no patrulhamento tático, inclusive conhecida mundialmente, né, o Batalhão Tobias de Aguiar nessa temática. E então foi muito importante, muito bom, foi um crescimento pessoal e profissional muito grande, beber da fonte, né, porque Sim. o patrulhamento tático é originário de lá, né, em 1970, quando a rota foi criada. Aí depois disso eu fiz alguns outros cursos da corporação, né, o programa Anjos. Antes disso, quando eu saí da academia, eu fui para servir no 4º Regimento, onde eu me especializei na área de choque da cavalaria, fiz um curso na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina também. E por último, agora em 2023-24, eu fui para São Paulo novamente, onde fiz o curso de atirador designado lá da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que bacana. Isso que você falou é muito importante, né? O policial militar, ele não pode se deparar pela primeira vez com determinada pressão, determinada situação, né? Por isso do curso. E por isso que o curso tem que ser, nós dissemos, né? Tem que ser sugado. Ele tem que estar preparado para aquilo, porque senão ele vai titubear. Eu vou entrar aqui nesse esgoto ou não vou? Eu vou conseguir passar por esse obstáculo ou não vou? Não, ele foi treinado para aquilo, né? Tá preparado e vai. Essa que Exatamente. O principal não é só o procedimento, né? O procedimento operacional que é trabalhado no curso, mas sim o aspecto atitudinal, o aspecto psicológico, né? Porque praticar ações, né? Num ambiente tranquilo, controlado, onde não existe uma ingerência de estresse em cima do indivíduo, é muito fácil. Sim. Eu, inclusive, recebia a turma da Capitã Petit na academia e eu falava muito isso para eles. Vocês podem ser os maiores conhecedores da área jurídica. No momento de tensão, numa ocorrência, onde, por vezes, vocês vão estar ouvindo disparos ou sofrendo disparos contra vocês. A disfunção que o corpo inteiro de vocês vai passar à mente, né? Por vezes ela faz com que a gente esqueça tudo. Dependendo do ser humano, das suas capacidades, ele acaba, por vezes, tendo reações desconformes, né? Vai praticar, às vezes, uma conduta que ele não queria praticar, porque foi acometido, né, por todo o contexto, todo o cenário. Então é importante essa preparação que a gente faz nos cursos operacionais da Brigada, para que a gente consiga se manter raciocinando, né, tomando as melhores atitudes,
frente às adversidades. Essa é a característica do oficial da brigada, né? Versatilidade, né? Exato. Você falou agora, você saiu da cavalaria para o choque, do choque para a cavalaria. Se tiver que sair para outra atividade da brigada militar, o oficial da brigada militar, ele deve estar preparado para exercer qualquer função dentro da instituição. Isso é o que nos diferencia aí, talvez, das outras carreiras jurídicas, né? A pessoa faz a opção lá pela carreira jurídica, lá outra pode ser promotor, juiz, defensor público, ele vai exercer pro resto da vida. Somente aquele ofício de defensor, de juiz, de promotor, é muito similar do início ao fim da carreira. O oficial da brigada eu acho que é mais versátil, né? Ele tem que ter a capacidade de se adaptar em vários ambientes, né? No administrativo, no operacional. No operacional pode ser num batalhão com RT, num batalhão especializado. E também é juiz, né? Também atua como juiz. Também atua como juiz, é isso aí. Vai lá ser convocado pela JME, atuar como juiz, ter que absolver ou condenar alguém numa atividade que não é fácil, né? Sim, com certeza. E sai de um cumprimento de mandado de madrugada, vai para Justiça Militar trabalhar como Só juiz. só troca a farda, né? À noite vai para o jogo de futebol, gerenciar evento, é isso. Sim. É o espírito do cumprimento de missão, né? A missão dada, como diz a célere frase, vai ser cumprida da melhor forma, utilizando de todos os meios disponíveis. Quem escolhe essa carreira tem que saber que não vou entrar pra brigada pra ser advogado da brigada, né? No início lá. Teve alguns colegas que entraram. Tiveram alguns colegas dos primeiros CSPMs que achavam que iam ser advogado do quadro jurídico da brigada, né? E aí de repente eles se encontravam na academia com uma carga um pouco mais forte. Tá, mas e assessoria jurídica vem quando? Estão esperando até hoje, né? Alguns. Mas porque naquela época era essa a visão que tinha, né? Era pouco conhecimento no primeiro, no segundo concurso, era muito difícil as informações. Sim. Até esse é um dos objetivos aqui da gente estar dizendo o que faz o oficial da brigada, para que a pessoa que venha para nossa carreira saiba o leque de opções que se abre, mas também as capacidades que são necessárias, né? Senão a pessoa acha que eu sou bom na parte jurídica, mas não. Isso é uma parte do que tu vai precisar. Tu vai precisar de outras. Mas eu também sou fisicamente bem. Tá, mas isso é outra parte. Vamos precisar de outras coisas, né? Bem complexo. É complexo. Eu acho que é uma das carreiras mais complexas que alguém formado em direito pode exercer. Talvez, se não a mais complexa, é o oficial da Polícia Militar, né? Com certeza. Então, até usando de gancho o que o Major falou ali em questão de disfunção, né? De estar submetido a estresse e saber lidar com isso. É simples, né? A gente está falando para um público que talvez não seja policial militar e a gente pensa num contexto, por exemplo, quando a gente recebe uma notícia que um familiar se acidentou e aí tu fica naquele sangue, tu não sabe o que tu vai fazer primeiro, se tu vai pegar o carro, se tu vai trocar de roupa, como que tu vai agir. Então é mais ou menos aquilo, só que num nível de estresse muito maior, né? Porque aí não envolve só a ti e a tua família, no sentido estrito, mas envolve a sociedade como um todo, né? Então a questão da disfunção, de saber lidar com isso e de no meio do caos dar aquela respirada, tá? Não, calma aí. O que eu vou fazer? Então essa análise é bem importante. E isso é recriado, reproduzido, treinado nos cursos de formações ali e de especializações, tanto da brigada quanto do batalhão, né? Em relação aos meus cursos, então, eu tive a opção de sair do CSPM e optar por fazer um curso de especialização, né? Que foi uma das coisas que a nossa turma ali teve disponível. E aí eu optei já desde o início, né, da minha estadia no CSPM, eu já tinha apreço e vinculação com operações de choque, um pouco pela nossa disciplina ser do contexto choqueno, né, Major? E tá ali do lado do batalhão de choque, então eu já tinha essa admiração e esse apreço, e aí eu fiz a escolha, né, logo após o curso, já um mês e pouco depois, fazer o processo seletivo, porque não era simplesmente ir, né, tem todo um processo seletivo para ver se tu tá apto a ingressar no curso, de multiplicador de operações de choque, e aí participei então do 7º CEOC, concluí o 7º CEOC e já fiquei no batalhão. Depois, um pouco mais especializado para a parte de patrulhamento, fiz o Sequiplar, né, que é um curso ali do BOP, de menor extensão, mas com vinculação a patrulhamento em local de alto risco. Os meus cursos são esses, tem algumas prospecções aí para esse ano, né, para a carreira ainda, com a intenção de melhorar, conseguir mais experiência, conseguir passar mais conhecimento para nossa tropa, que isso também é uma das nuances do batalhão, né, a gente consegue diariamente, em cada serviço, conseguir ter o repasse de conhecimento, ter esse tempo, né, de treinamento especificamente. Então, de cursos da brigada que eu tenho seriam esses. E você, como uma oficial mulher dentro de um batalhão de choque,
Como você encara os desafios que tem? Tem mais dificuldade por ser mulher? É bem recebido como todos? Como que você vê isso? O que acontece, né? Eu acredito que o maior desafio é realmente mostrar a competência por meio do trabalho. Porque acontece ainda, né? A gente sabe que teve muita evolução da atuação da mulher em meio à segurança pública, em meio à polícia militar, tá cada vez maior os números, né? E isso é uma evolução. Mas, por vezes, tem sim alguns olhares de fora que, tá em determinada missão e questionam, quem é o comandante da operação? Sou eu, Capitão Petit. Aí tu vê aquele olhar, né? Tipo, ela mesmo? Será que a missão vai sair? Então, ainda tem, né? Ainda que seja por vezes, mas isso para mim é fácil de combater porque é só ter postura em relação ao trabalho. E o que o Major falou, a missão dada vai ser cumprida, independente se tiver eu, se tiver outro colega. E a grande questão é de dividir, né, o piano, que a gente fala de carregar o piano igual. Então, eu quero ser cobrada tanto quanto o meu colega. Não quero distinção nenhuma. O trabalho é pesado, não tem problema, a gente vai cumprir. E falando das policiais femininas do batalhão, né? Todo mundo que teve contato com as policiais femininas dos batalhões de choque sabe que elas cumprem a mesma função que o policial militar masculino, escudeiro, enfim, o que tiver que fazer, ela vai cumprir tanto quanto o outro. E eu, no papel de oficialato, também me vejo da mesma forma, né? Mas ainda tem alguns olhares que com a evolução, um dia a gente vai conseguir combater por total com a questão de competência e postura no trabalho mesmo. Acho que com o próprio ingresso, aumentando o número de mulheres na polícia, a gente já olha nos estados, aí alguns já são comandados corpos de bombeiro, polícias militares por mulheres. Agora, recentemente, se não me engano, o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais assumiu a função uma coronel bombeiro. Acho que isso é como no avião, né? Ninguém embarca no avião e fica perguntando se o comandante que tá lá na cabine é homem ou mulher, né? Ele só quer chegar, né? Não faz diferença de quem tá na cabine, né? Exatamente. Sim. Na brigada como um todo, né? O olhar em relação à atuação da policial feminina já é cobrado. E num batalhão de choque, em que a gente é uma demonstração de força do Estado, né? É uma imposição de força a gente estar postado em algum lugar. Então, eu acredito que esse comprometimento com a missão mesmo, com a brigada militar como um todo, acaba sanando eventuais panes, né, de interpretação que possam ter de maneira diversa. Sim. Uma das características do batalhão de choque, que a gente vê assim, 1 ou 2 vezes por semana, são os jogos de futebol. Eu trabalhei 5 anos no primeiro batalhão, somos, né, o batalhão é responsável pelo Beira-Rio. Então, uma infinidade de coisas que acontecem ali, a parte externa, né, sempre ficava conosco. Então, eu pergunto para vocês, qual que é mais difícil? Trabalhar em um Grenal ou um jogo da dupla Grenal contra um time argentino, especialmente o Boca e River? Complicado. Mas eu acho que ainda o Grenal por conta da rivalidade das torcidas. A gente teve um agora nesse final de semana, né, onde devido ao planejamento que foi feito, as diversas reuniões que foram feitas com torcidas organizadas, com as direções dos clubes, utilizado de diversos meios de mídia para conscientizar as pessoas, né, que a gente tivesse um evento seguro. Nós praticamente não tivemos incidente nenhum em Grenal, algo que é louvável, né, porque são em torno de 70 mil pessoas que estão ali, né, em torno do estádio e torcida adversária. É um evento bem complexo, né, envolve uma estrutura gigante da corporação, tanto na parte interna quanto na parte externa. E essa rivalidade da torcida, em que pese se a gente for comparar com outros estados, né, a gente vê alguns eventos que nem aconteceram no Nordeste há pouco ali, né, com condutas absurdas ali, né, pessoal, brigas e pessoal praticamente selvageria, empalado, né? Selvageria, né? Então, no nosso estado isso nunca aconteceu e nós vamos trabalhar para que isso nunca aconteça, né? E cada vez mais a gente tem um evento de maior qualidade, que todo mundo possa aproveitar e desfrutar e que a disputa seja dentro do campo, né? Eu sou testemunha disso. Eu, como torcedor do time campeão brasileiro e sul-americano, eu, quando vou ao estádio aqui no Rio Grande do Sul, me sinto super à vontade com a segurança da brigada. Qual time? Eu sou botafoguense, time campeão. Não vamos falar de futebol porque eu vou ficar, né? Eu vou deixar vocês sem graça aí, porque 2 títulos, assim, bem próximo, né? Ainda mais você, gremista aí, você deve estar bem entristecido com o seu time, né? Sim. Eu me deparei com situações, assim, de torcidas organizadas, né? Dantescas.
o que eles fazem, muitas vezes, né, não é noticiado, mas a gente atua, né, nas áreas externas ali. A gente olha assim, nós, um ser humano fazendo isso, né? É bem complexo. Acho que essa é uma das atividades que também a gente acaba passando e não falando, é que os oficiais da Brigada Militar acabam tendo que fazer um planejamento prévio muito grande. Vocês participam de diversas reuniões, uma semana antes, 2 semanas antes, e, enfim, quem acha que vai ingressar, vai ser oficial da Brigada Militar, vai lá para o batalhão de choque e vai só chegar para participar no Grenal, tá equivocado, vai comprar bilhete pro Filme errado. Foi filme errado, né? Exatamente. Então, esse é o grande trabalho também que os oficiais do choque têm. Chegam bem antes do jogo, né? De manhã já estão no batalhão de choque, verificando equipamento, verificando se está tudo bem com a tropa. Então, é uma atividade que o oficial da Brigada Militar que trabalha no choque acaba tendo. E quem trabalha lá no primeiro também, né? Chega bem mais cedo. E no 11, né? No 11º BPM ali na área da arena. Então, quem achar que vai ser oficial da Brigada Militar, não vou só chegar para o jogo, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Tem uma carga de trabalho. 14 horas aí, né, de trabalho. Sim. Até No porque, dia. até A porque estrutura do batalhão começa para esse jogo que foi às 21 horas, né? Começou a ser mobilizada de manhã e nós terminamos por volta de 13h30 da manhã, 4 horas da manhã. é importante dizer isso, a gente falava isso lá no nosso podcast da aviação, né? O voo começa bem antes. Então, lá, falar da outra colega feminina, a capitã Paula, ela vai fazer um transporte de órgãos vitais. Se o transporte é meia-noite, ela, 4 horas da tarde, já está fazendo o planejamento. Essa parte é importante falar para quem está nos assistindo, para que se interessar pela carreira de oficial da Brigada Militar e compreenda a importância de não só na atividade fim, mas que vai ter muita coisa para fazer da atividade meio, né? E que não é a mais prazerosa, mas é importante fazer, que é a atividade oficial da Brigada Militar, é o planejamento, né? Sim, esse planejamento, se as pessoas tivessem a noção, é como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Onde é que eu boto os pelotões que vêm em apoio, né? Boto o pelotão de choque do 21 aqui, do 19 aqui, né? Faz toda uma arquitetura dentro daquilo para fazer com que as coisas transcorram da melhor forma possível, vocês dentro do estádio, né? Fazendo, é muito complexo. Então, que horas o helicóptero deve acompanhar, né? Lembrando que sempre tem aeronave, né? Apoiando aí, né? É verdade. Tem que falar da aviação, né? É uma constante análise de cenários, né? E como a gente lida com pessoas, isso muda toda hora. Que nem o senhor falaram ali, a questão de torcida organizada, selvageria. A gente já estuda isso na própria operações de choque, né? Ali, táticas de OCD, que é o sentido de psicologia das massas, né? Que a gente vai entender que vai ter uma liderança ali que talvez puxe a conduta de todos aqueles indivíduos mais pro lado criminal, né? Ou seja, pro lado ruim, a gente já tem que estar preparado. Não, se eles fizerem tal coisa, a gente vai agir de tal maneira. Tá, não, mas se eles não fizerem da maneira A, eles vão fazer da maneira B, daí a gente vai ter uma segunda forma de ação. Então, realmente, é um jogo de tabuleiro. E mais, né? Para além de tentar planejar e pensar como que a torcida vai agir no jogo, por exemplo, a gente ainda tem que se preocupar com o bem-estar da nossa tropa, né? Então eu tenho que conseguir olhar o meu policial militar e ver, não, se eu botar ele em mais uma atuação nesse jogo, mais alguma atividade que surja, tá, talvez ele seja o que a gente chama de fato gerador, né? Porque já tá estagnado, já tá, enfim, com uma resistência, psicofadiga lá em cima. Então, a gente também faz essa análise para além do público externo, o nosso público interno, para conseguir extrair do policial militar o melhor, né? E não apresentar missões que talvez não sejam necessárias naquele momento, né? Tem o placar importante, né? No final do jogo. O placar é importante. Empatou? Então vai ser tranquilo. Exatamente. Na arena ganhou o Inter. E não vai ser legal, né? Não vai ser legal, né? Vamos ficar mais um pouquinho. Então as variáveis são bastante difíceis, né? Fora de se todo perceber. esse planejamento interno que a gente realiza, a gente busca dados, né, das outras instituições, de outros órgãos, e verifica se dentro daquele planejamento conjunto, essa relação interagências, tem algo que pode dar errado. Por exemplo, né, agora nesse último Grenal, é comum que as patrulhas especiais façam a escolta da torcida adversária, que é um dos pontos mais nevrálgicos do jogo, né? Inclusive nesse, a Capitã Petit nos auxiliou lá com o pelotão dela. Então, era um dia muito quente, né? No estacionamento do Beira-Rio, asfalto, os torcedores iam chegar a determinado horário, para sair em determinado horário, e aí
Tinha estrutura de banheiro lá? Tinha água para esse pessoal tomar? Por quê? Porque senão daqui a pouco, o que vai acontecer, né? O pessoal vai começar a querer urinar para todo lado, ou vai começar a ficar mais estressado, mais irritado. Isso vai gerar um problema para mim lá na escola. Passar mal. Então ou passar mal, exatamente. Quando chega na arena, né? A arena colocou alguma estrutura de banheiro lá quando ele desembarca do ônibus, até subir a catraca, abrir os portões, enfim. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né, para ver esses pontos onde algo pode dar errado, para tentar interagir com as agências, né, com os outros órgãos, para minimizar esses pontos. Então, dei um exemplo simples aqui, né? Sim. Mas tem diversos outros. A questão do trem, até que horas vai funcionar o Trenzur? E se não tiver o trem para quando o pessoal for embora? Como é que vai ser? Esse pessoal vai demorar quanto tempo para escoar para ir embora do evento? Então, tudo isso a gente tem que pensar nessa relação interagência, do que pode dar errado para minimizar o impacto, né? E que a gente tenha menos trabalho depois. Então, esse planejamento aí de um Grenal, ele vai girar em torno de 15 dias antes, né, do evento. E a gente acaba considerando todas as outras funções e tarefas que a gente tem, missões e operações. O Grenal, nesses 15 dias, ele acaba levando ali 80% do nosso tempo de planejamento, né, e interação, para que ele saia da melhor forma, que é o que todo mundo quer. A versatilidade do oficial da Brigada Militar, ele está pensando em direitos humanos, né? Sim. Ele está pensando como é que as pessoas estarão, a saúde física. Então a gente é o primeiro garantidor de direitos humanos da sociedade, né? Exatamente. Você está pensando nisso a todo tempo. Complexidade da nossa atividade vai muito além só de fazer qualquer atividade tipicamente institucional da Brigada Militar. Vai em pensar em outras coisas. Sim, e se utiliza aqui na nossa região metropolitana muitos batalhões, né? Se a gente pensar no trem, né, no metrô. As torcidas organizadas, em tese, né, são pessoas, né, como todos nós, pessoas boas, vão torcer pro seu time, mas alguns filtrados ali, né, tendem a fazer trazer um problema maior, né? E a gente já teve quantas cenas, né, de torcidas que se encontram nas estações de trem. Sim. E aí você tem, né, dezenas de pessoas ali que nem sabiam que tinha jogo de futebol, e daqui a pouco começa uma confusão, e a brigada tem que atuar, então envolve muita coisa. Né? Envolve muita coisa nessa preparação. Mas falando em preparação, né, um dia típico, tipo, vocês vão se preparar para ir no batalhão. Como é que funciona a rotina de vocês? Bom, um dia típico. A nossa escala, a gente tem uma das possibilidades da escala seria o serviço de prontidão, né? Que a gente considera ali como o mais essencial do batalhão, no contexto de companhias de choque, né? Cada um tem ali o seu viés de atuação, cada companhia. E é o efetivo que vai ser acionado, que é a tropa reserva do subcomandante da brigada, né? Que vai ser acionado para qualquer local do estado, a depender da necessidade, né? E com urgência ou sem urgência, aí vai do contexto fático. Então, a gente assume o serviço e o serviço ele perdura por 24 horas. A gente vai sair do batalhão quando chegar outro efetivo lá para fazer a rendição e de prontidão novamente para caso for acionado. Então, neste serviço, né, de 24 horas, o que a gente procura fazer? Primeira coisa, equipagem, né? Ver condições de viatura, armamento individual, tudo que a gente necessita para, se der o acionamento, a gente sair. Vai ser a primeira tarefa do dia. Vencido isso, a gente tem duas coisas, e aí, claro, isso é maleável dentro do contexto de cada dia e a depender de cada missão, que é dar prioridade para o treinamento físico. Para quê? Para que o nosso policial ele tenha algum tipo de condicionamento. E aí, por vezes, a gente faz treinamento guiado, por vezes livre, para dar também independência do policial militar, né? Fazer a atividade que tem prazer e também adquirir condicionamento. Então, vai ter um momento de dia do exercício. Né? Isso é para todo mundo, do soldado a mim. Então, todo mundo faz. E é muito legal quando a gente tem integração e faz em grupo também. E aí, posterior, questão de instrução, que vai ser ou no período da manhã ou ali início da tarde. E é que a gente vai revisitar todas as matérias, toda a doutrina atinente à nossa atuação, né? E ela pode ser tanto de operações de choque, né? Operações de controle de distúrbio, como de patrulhamento tático motorizado, que acaba sendo uma missão que não é o nosso mote, né? O nosso mote tem que ser manifestação, tem que ser grandes eventos, mas que a gente acaba fazendo também quando não há a missão principal, que seria essa de grandes eventos, multidões e afins. Então a gente também tem que dar atenção para isso. Então o período do dia também sempre reservado para treinamento da tropa, né?
A gente busca que esse treinamento não seja ministrado só por mim, né? Tem outros especialistas também dentro de cada pelotão. Então, o sargento vai dar aula, o soldado vai dar aula. E isso acaba sendo muito bom, né? A troca de conhecimento por pessoas diversas, ela enriquece muito, né? Faz com que a gente realmente internalize aquele assunto. E a prática reiterada, né? Então, a gente revisita a doutrina, faz a parte prática. Revisita a doutrina, faz a parte prática. Então, aí já foi metade do dia, né? E aí a gente tem um emprego operacional que vai das mais variadas missões, atuação em manifestação, grandes eventos, patrulhamento tático motorizado, escolta, que pode ser de valores, pode ser de preso, pode ser de autoridade. O que mais? Nós temos também intervenção em estabelecimento prisional, questões como guarda de honra. Então, as missões do batalhão, elas são realmente diversas e os militares que lá operam, eles são preparados para essa diversidade, né? Que é justamente a questão de não ter rotina. Por exemplo, às vezes eu planejo um serviço nesses 24 horas, tudo lindo, maravilhoso no papel, e na verdade eu não consigo fazer porque eu tenho um acionamento. Então, vai depender do que vai se apresentar naquele dia. Mas, minimamente, num dia normal, né, a gente vai ter um emprego operacional, a gente vai ter um período de treinamento físico e a gente vai ter ali um período de treinamento intelectual, né, que vai garantir que a gente saia ali pelo menos 1% melhorzinho ali em determinada coisa no serviço. É o que eu falo, a gente já tá ganhando, né? Então, tem todo esse mote. E aí, fora isso, a gente ainda tem demandas administrativas do batalhão, né, que a gente faz, né, no meio tempo, demandas disciplinares também, então... Um serviço de 24 horas, ele é bem aproveitado, digamos assim. Sim, com certeza. O oficial provavelmente acaba muitas vezes não conseguindo fazer atividade física ou treinamento porque tem um inquérito, uma sindicância, Exatamente. um procedimento administrativo disciplinar. Exatamente. A complexidade da nossa atividade acaba muitas vezes nos impedindo de participar dessas atividades como gostaríamos, né? Exato. Sim. Na minha companhia, lá na companhia de Patrés, a rotina dos pelotões, ela inicia, depende, né, se os 2 pelotões estão em Porto Alegre, o que é bem difícil, porque é comum nós termos uma tropa sempre destacada em alguns pontos do estado onde os indicadores criminais, né, plotaram uma elevação nos crimes violentos letais intencionais, e aí comumente, então, é direcionado um efetivo para fazer o patrulhamento repressivo naquele local, né, prender os criminosos e diminuir os índices. Então, é comum que eu tenha sempre um efetivo fora em viagem, né? Então, até há pouco o pessoal retornou de Santa Maria e nós temos agora nesse período um efetivo na Operação Golfinho. Mas no dia a dia, então, das Patrés, nós temos um pelotão que entra no horário matutino, mais cedo, e um pelotão mais para o final da manhã. O emprego ali normalmente de 8 horas e aí mais um período de 5 a 6 horas de hora extra. Então, esse efetivo trabalha justamente, então, no patrulhamento repressivo, né, visando capturar indivíduos, encontrar pontos de tráfico de drogas e capturar indivíduos armados, enfim, e atender ocorrências de maior complexidade, né, ocorrências de vulto, que a gente comumente fala, isso em todo o estado. Sim. É um batalhão multimissão. Nesse contexto, nós tivemos ano passado, né, a tragédia das enchentes. E o batalhão de choque também ajudou e trabalhou ali. Eu queria que vocês narrassem assim, alguma coisa que vocês atuaram, que marcou nesses eventos. As enchentes foi coisa... É. Bom, eu comecei a trabalhar nas enchentes no dia 1º de maio, que foi quando estourou em Santa Cruz. A questão das enchentes foi o primeiro local ali que estourou. Eu fui preparada para trabalhar 24 horas e nesse dia a gente viajou e eu retornei por volta do dia 6 ou 7 de Santa Cruz. Então, o meu pelotão, e aí isso é bem tranquilo em dizer, o batalhão todo, né? Ele trabalhou intensamente nas mais diversas missões. A gente fez escolta de alimentos, escolta de água, escolta de pessoas feridas, a gente fez resgate, a gente fez também questão de segurança nos abrigos, a gente cuidou da segurança das casas que estavam parcialmente alagadas, mas que tinham indivíduos que ainda assim com esse desastre natural iam e pegavam o pouco que sobrava das casas. Então, a nossa atuação, ela foi muito diversa, mais do que o normal, né? Mais do que o batalhão já nos proporciona. E Patrulhamento embarcado. Né? Patrulhamento embarcado.
E aí vai uma curiosidade, né? Eu não sei nadar, não sou boa com água. E aí surgiu a questão do patrulhamento embarcado. Eu me recordo que teve um dos serviços que, deu tiroteio em determinado local, era perto da arena ali, e ali tava debaixo d'água, e aí só patrulhamento embarcado. Petit, pega o barco e vai. Então, sim, senhor, catamos um barco lá e foi todo o pelotão embarcado. E aí e começou a escurecer, né? E eu, meu Deus, aí eu só olhava assim, eu ia passando e a gente analisava, né? Quem não sabia nadar, essa era a estratégia. Não, se a gente cair aqui, eu vou me segurar em tal coisa. Se a gente cair mais pra frente, eu vou me segurar em tal coisa. E assim a gente foi. Mas mesmo, né, sem ter a aptidão técnica ali que eu precisava, que era a natação, a gente desempenhava a função como dava, né? Do jeito que dava, da melhor forma que a gente conseguia. Então, questão de resgate ali para nós foi o principal. De gerenciamento do caos, para mim, teve uma das oportunidades que eu fui para São Leopoldo, se eu não me engano, que eu pensei, não, já tá no 3º dia, né, já deve ter uma estrutura instaurada, né, vai falar com fulano, vai falar com ciclano, para roupa, para resgate e tal. E aí eu cheguei lá, justamente, eu era a operadora do caos, né? Eu tava com 5 HTs e tentando administrar o que não tinha como administrar naquele momento, né? De forma normal. Mas aí entra a questão, né? A missão vai ser cumprida da forma que der. E a enchente para mim foi uma grande experiência, assim. E também, como eu iniciei o período das enchentes viajando, eu tinha soldados que tinham família que estava em Canoas, por exemplo, que estava na Matias Velho, que estava ali em local, que eles estavam no teto, né? Inclusive também incomodei bastante gente até do BAV, né? Falei, não, olha só, a gente precisa fazer um resgate. O meu policial militar tá aqui ajudando os outros e não tá conseguindo cuidar da sua própria família, né? Então é uma complexidade muito, muito grande, assim, de tu gerir o bem-estar da sociedade, né, de forma geral, e de tu ainda assim conseguir dar atenção ali pro teu policial militar, pra demanda do teu policial militar, né, então foi períodos bem, bem intensos, assim, e nessa vez que eu estive em São Leopoldo, eu me recordo que a gente saiu de lá com a aeronave, agora não vou me lembrar qual era, mas teve o apoio aéreo, o pelotão saiu com apoio aéreo, porque a ponte... Era o Guapa, era o da brigada. Já não dava mais, e aí eu me recordo que um dos momentos mais chocantes foi quando eu vi de cima, assim, né, eu via a enchente de cima, assim, só via água. E aí eu pensei, meu Deus. Aí deu aquela questão, né, emocional, não, ainda não dá pra desabar, não desaba agora. Vai voltar pra casa e aí lá tu desaba. Porque querendo ou não, o policial militar também tem esse viés, né, de se manter estruturado dentro da medida do possível. E porque tu tá ali num papel de gestão, né, num papel de liderança. E ao mesmo tempo ser um ser humano normal, né, que se abala com evento morte, que se abala com desastre natural, que tem ali as emoções, e aí entra muito a questão do equilíbrio emocional, que a gente trabalha bastante em curso, né? Então a enchente para mim foi um aprendizado sem tamanho, assim. E a gente trabalhou nas diversas ocorrências que os senhores podem imaginar, né? Infelizmente, encontro de cadáver, e aí ter que gerir aquele encontro de cadáver num contexto de caos, questão de furto a estabelecimento, que também não é, a prioridade agora é vida, tá? Mas a gente também não pode deixar virar uma desordem total, porque a gente não recupera mais, né? Então a gente também vai atuar ali no pequeno furto que está acontecendo, a questão de segurança, a questão humanitária, porque aí nesse momento, a gente dá um abraço em alguma pessoa que, enfim, perdeu ali a casa, falar com alguma criança que não sabe mais onde vai morar, não sabe mais o que vai fazer depois. Então teve todo o trabalho estrutural de segurança, logístico, mas teve também muito a humanitária, né? Que aí a gente colocou a sociedade em primeiro lugar e aí o policial militar ali ficou num segundo plano, né? Aí depois a gente cuida da gente, né? A gente resolve entre nós, mas a enchente para mim foi um grande aprendizado e só, na verdade, reforçou a questão de união com o meu efetivo, de questão de lealdade mesmo, assim, foi muito diferencial. Bacana. Foi um evento que vai ficar na nossa memória sempre, né? Bom, os desafios foram muitos, né? Como a Petit comentou no primeiro momento, né? A ideia era salvar o maior número de pessoas, né? E graças a Deus acho que a brigada não envidou esforços para isso. Eu, por exemplo, minha família estava em Canoas e eu trabalho em Porto Alegre. Só que aí teve dado momento que a gente demorava 5 horas para ir até Canoas, né? Porque estava só pela 118. Então eu ligava para casa, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Então eu ficava 3 dias direto, né? Fiquei morando um mês na casa do Martins. Aí a gente ia para casa, passava um período em casa até que voltar. E voltava e ficava, né?
e a família ficava lá. Mas graças a Deus tudo certo. Mas nós tivemos aí diversos policiais, né? Foram mais de 500 policiais na brigada que perderam tudo ou quase tudo. Eu tive mais de 10% do meu efetivo, perdeu tudo. E todos os dias eles estavam lá. Ninguém chegou para mim para me pedir meia hora de folga, né? O que é impressionante, né? Coisa que a gente vê em quem é vocacionado mesmo, né? Que é a diferença. Então, depois desse período, então, inclusive eu vi vídeos, né, de efetivo meu. Olhei, conheço aquele militar ali, estava ajudando a salvar o cavalo lá. E ele tinha acabado de sair de serviço, ele saiu de serviço e ele foi lá para a localidade que ele mora para se ajudar a salvar as pessoas. Então, é algo os nossos que... policiais, eles ficavam mal de estar em casa. Não, isso foi bem comum em poucas todo horas efetivo ali, da Brigada Militar, né? Exatamente. Saía do serviço e continuava. O efetivo ali do Exatamente. Batalhão de Canoas, do 15º, Também. muitos faziam isso como uma constante. Saíam do serviço Exatamente. e iam continuar cuidando lá da sua casa, da casa do vizinho, porque para evitar os saques, né? Então, trabalhavam 24 horas, né? Sim. Eu lembro de uma ocorrência que tu atendeu. Acho que foi na Zona Sul, foi né? na Perto do RBS. Zafra da Cavalhada. É, uma reportagem. Uma senhora, né? Uma senhora. Aquela situação ali foi muito bacana, que nós estávamos fazendo outros salvamentos e tinha uma creche que tinham acionado a brigada que estaria sendo inundada e que as crianças estariam lá. Eu tinha um pessoal de apoio de Santa Catarina que estava trabalhando junto com os patrés ali, o pessoal do ambiental, porque eles tinham as embarcações. Aí direcionei eles para lá e já foi um efetivo para lá, próximo. Aí chegamos lá, já tinha algumas pessoas ajudando, tinha um caminhão do exército, enfim. E aí começaram a surgir outros pontos de necessidade de socorro ali próximo. E aí o capitão Pivoto lá do 2º BP Choque me pediu um apoio, porque tinha um local que tinha um valão e a correnteza estava muito forte, porque a água não estava escoando, né? Acho que a tubulação estava toda obstruída, enfim. Foi numa segunda onda de chuva que deu alguns dias após aquela primeiro evento. E quando nós chegamos na casa, a correnteza estava muito forte ali. Nós tivemos que nos ancorar para poder aproximar. E o impressionante é que as pessoas não queriam sair de casa. Porque também é um instinto, né, natural do ser humano. Qual o local que eu mais me sinto seguro? É na minha casa, né? Por mais que ela esteja alagando, eu me sinto seguro na minha casa. Então a gente teve que, por diversas vezes, estabelecer um rapport para fazer uma negociação ali, né, com a comunidade, para que pudesse trazê-los, talvez, para a sanidade novamente, para que eles entendessem que era necessário que saísse dali. Até porque eram duas casas, uma divisa parede com a outra, onde morava o senhor e a esposa dele divorciada na outra casa. E aí teve todo um trabalho ali que a gente demorou em torno de uns 30, 40 minutos para convencer o senhor a sair. E a água subindo. E era numa curva, né, desse valão. Então a água estava começando a quebrar o tijolo da parede. A casa, eu até não tive Tava lá quase depois colapsando. para ver se ela ruiu, mas era muito provável que ela ruísse, porque a correnteza estava muito forte. Então nós conseguimos extrair aquele senhor dali e aí depois continuamos a negociação com a senhora para ela sair. E então nós nos ancoramos para poder chegar, pulamos o muro, pegamos ela. Eu lembro, e a gente para pensar, né? O que está passando na cabeça dessa pessoa? A preocupação dela, ela estava com a água dentro do pátio dela, era um pouco mais alto. No vídeo aparece ali ela com a água um pouco acima da cintura. Ela tinha colocado o macacão dela, porque ela disse que não era a primeira vez que entrava água ali. E a preocupação dela ao sair, eu quero pegar o meu guarda-chuva. Tipo, ela não estava num estado normal, né? As pessoas estavam e é com totalmente estado compreensível psíquico isso. bem Exato. confuso, né? Então, e aí eu lembro que inclusive ela não estava querendo muito ser ajudada, assim. E aí quando a gente conseguiu tirar ela para fora, que daí dá para ver no vídeo que ela comemorou, ficou feliz, chorou, e ela, muito obrigado, não quero mais voltar para ali. E aí a gente vê, não, realmente a pessoa ela não está num estado, né, de sã consciência. Então foi uma história muito bacana ali. A gente vai guardar na memória para sempre. Além de tantas outras que aconteceram, né, do efetivo da brigada como um todo, a gente fala do que a gente viu, do que a gente viveu, mas
a gente tem muito herói aí na brigada que a gente tem que aplaudir. Com certeza. Pois Não, é perguntar só para Petit, para o Nicoloso, se vocês entendem que esse é um momento divisor de águas na carreira de vocês. A ocorrência das enchentes de maio, eles consideram que foi com certeza algo. Vocês são pessoas diferentes antes e depois desse mês de maio aí, dessas enchentes? Ah, com certeza. É uma experiência ímpar, né? Onde a gente abdicou praticamente de tudo também, né? Pelas pessoas. E é o propósito que a gente se dispõe, é isso mesmo. É assim que tem que ser e não vai mudar. Mas uma coisa é quando a gente pensa e fala nisso. Outra coisa é quando a gente vive, né? Vamos ver agora se realmente vai colocar à prova o teu juramento. É isso mesmo ou é da boca para fora? Sim. Não, é isso mesmo. E tipo, independente do que acontecesse, a gente foi ali para fazer acontecer, né? Fazer tudo que a gente podia, né? Assim como grande parte da comunidade também, né? A gente vê gente vindo do Brasil inteiro para fazer isso. Essa compaixão, essa empatia com o próximo foi algo que aqueceu muito no nosso estado, né? Como um todo. Mas para a gente também, que tem o dever legal de fazer isso, foi fácil. Foi fácil porque estava no coração, estava na mente a gente fazer isso pelas outras pessoas, né? Que contavam com a nossa ajuda. As pessoas olhavam para um brigadiano, ó, parecia que chegou sei lá, uma pessoa, né, divina Ser aqui, iluminado. porque na hora do desespero, né, Sim. ver um policial ali que está ali para ajudar é sempre um alento. Não, pra mim também, com certeza foi divisor de águas, assim, Petit antes da enchente, Petit depois, pelas coisas que a gente viu, né? Pelas coisas devastadoras que a gente viu, pela união que a gente viu. E uma das coisas que eu falo se tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom, né, desse evento, desse desastre, realmente foi a união. Tanto união nossa lá, cada um com seu pelotão, cada um do seu batalhão, união geral da brigada, união geral das forças de segurança, né? E aí a gente já não fala mais só de brigada, fala de Brasil. Então, se teve uma coisa boa dessa enchente, foi a questão de união, de solidariedade, de empatia. E isso vai mudando o ser humano, não tem como não nos afetar. Não tem como a gente pensar hoje, e se der aquela enchente de novo, vai dar aquele arrepio, né? Porque tudo que a gente viu e viveu lá, não tem nada que possa descrever. Então, com certeza, é um marco importante. Porque eu acho que ninguém estava treinado, né? Ninguém fez treinamento para enfrentar uma tragédia dessa envergadura, né? Ninguém fez. Não saberia nadar. Não, ninguém pensou que um dia poderia ocorrer uma tragédia dessa envergadura. Então, acho que nem a pessoa melhor treinada estava capacitada para essa tragédia. Então, acho que foi um grande legado que vai ficar a capacidade de se reinventar da instituição e também dos oficiais que tinham que gerir e auxiliar também na execução, que foi o teu caso dessa ocorrência. Você estava gerindo a tua tropa, mas também estava fazendo o resgate. Sim. Então você teve que ter uma capacidade psíquica muito além do previsto, porque você tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Para isso que a gente treina. Sim. Bom, o papo está muito bom. Nós teremos muitas pautas a conversar com os nobres oficiais aqui presentes. Mas então, para encerrar, eu gostaria de fazer 3 perguntas que vocês respondessem o que viesse na mente. Começar pelo Major Nicoloso. A Brigada Militar é? A melhor polícia militar do país. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa corporação. É graças a ela que eu tenho o que eu tenho hoje na minha vida particular. É graças à Brigada. Minha família é de origem humilde e tudo que eu conquistei hoje é graças a ela, é graças ao trabalho conjunto de toda a minha tropa, de todas as pessoas. Nós somos um pouco da média das pessoas que a gente convive, né? E o que a gente alcança, o que a gente almeja, o que a gente cresce. Ninguém faz nada sozinho, a gente depende uns dos outros. Então, tudo que eu tenho eu devo à minha tropa e à Brigada Militar. Sim. Para mim, a Brigada é a minha segunda família. Minha segunda família, porque o sentimento é justamente esse, né? A gente acaba ficando muito mais em batalhão do que com a nossa própria família, né? Então, o sentimento de união, de pertencimento com a tropa, com o comando, com a missão, é realmente uma coisa muito ímpar, assim. Que talvez quem esteja lá do outro lado assistindo não entenda, né? Mas todo mundo que é policial militar sabe
o que é pertencer a um local, e hoje eu sou tranquila em dizer que a Brigada Militar é a minha segunda família, e se pudesse escolher outra coisa, não escolheria, seria brigadiana. Aí. Segunda, qual a parte mais gratificante do teu trabalho? A parte mais gratificante do meu trabalho é toda vez que eu vejo a minha tropa tirar uma arma da rua. Porque eu tenho certeza que aquela arma ali não vai matar mais ninguém. Então, por vezes, para a gente trabalhar numa atividade de alto risco, a gente enfrenta diversas adversidades. E a nossa satisfação do dever cumprido é essa. Toda vez que a gente afasta das ruas um criminoso, né, que estuprou uma criança, que fez mal para alguém, que roubou um familiar de alguém, né, essa é a maior gratificação. Porque a gente tem convicção, ou ao menos espera, né, que aquele ser ali, por um tempo, pelo menos, ele não vai fazer mal para alguém. E que aquele objeto ali não vai ferir mais ninguém. Sim. Então, essa, para mim, é a parte mais gratificante. Pra ti. Pra mim, eu tenho um pouco de semelhança com a tua, né? Da questão de tirar a arma da rua, né? E acho que isso é meio do policial militar, porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para, de qualquer maneira, diminuir, né, a criminalidade ou enfraquecer a criminalidade. E em que pese o meu mote seja operações de choque, não tem nada melhor do que tu tirar realmente um objeto que possa ferir alguém, que possa tirar alguém da rua. E concomitante a isso, a gente acaba lidando com frustrações, né? Porque aí, como o senhor disse, a gente espera que aquele indivíduo, por determinado tempo, fique fora das ruas. E, na verdade, pelo contexto e aí criminal brasileiro, que a gente fala, né? Isso muitas vezes não acontece. Então, para além da gratificação, a gente também tem que lidar com a questão da frustração, né? Que é, talvez a gente faça lá um serviço que dure horas para conseguir tirar uma arma da rua, e mês que vem a gente vai ver aquele indivíduo na mesma localidade fazendo a mesma conduta criminosa. E a nossa missão, né, a missão principal, ela nunca vai ser alguém estiver bem, né? Então é num contexto de causa, é num contexto de risco, é num contexto de crime. Então realmente fazer bem para a sociedade, ainda que de forma indireta, né, seja só com a presença ali do policial militar, para mim é a parte gratificante, né? A gente não tem o muito obrigado que muitas profissões têm, mas a questão de ver realmente que tu tá de alguma forma melhorando, ainda que momentaneamente, a sociedade é o combustível, né, do próximo dia. Sim. E a terceira, um conselho para quem pretende ingressar na Brigada Militar. Conselho para quem pretende entrar na Brigada. Bom, venha vocacionado, né? Para ser policial militar, vai exigir um pouco de tudo isso que nós comentamos aqui, né? Dessa dedicação, de não ter horário, de não poder, por vezes, se organizar na vida particular, passar muito tempo longe da família. Exige de nós uma dedicação muito grande. E então, se for pensando em salário, eu acho que vai ser uma pessoa infeliz, porque o nosso combustível é esse que nós acabamos de falar, né? Óbvio que o salário, né, importa para todo mundo, mas se vier pensando só nisso, talvez não seja uma pessoa feliz. Venha dedicado, venha querendo fazer o bem para as pessoas, venha querer promover uma sociedade melhor, venha querer afastar bandido da rua, colocar eles no lugar deles, porque senão talvez não seja tão feliz quanto a gente é. Eu também falaria em vocação. E muitas vezes a gente vê a carreira da Polícia Militar e não é tão divulgado, né? O que é o serviço propriamente dito, principalmente do oficial, né? A gente acaba vendo o brigadiano na rua, vendo ele ali operacionalmente falando, e não sabe o que é a atividade. Então eu acredito que tem que ser sonho mesmo. Tem que ser sonho, porque senão... a gente fala que a Brigada Militar ela tem espaço para todo mundo, né? Tem os mais diversos perfis, tem o pessoal do choque, tem ele que é da patrulha especiais, tem talvez um terceiro lá que vá para comunicação social, e a Brigada precisa de tudo isso. Só que em cada profissional tem uma vontade específica de estar ali, né? De realizar aquele sonho. Sonho tem que ser vontade de estar aqui. Sim. As considerações finais, Major João Marcelo. Não, só agradecer o convite aí, efetuado pela ESBM, né? A gente tá junto aí com o Cristiano Munhoz aí nessa noite, com a Petico, com o Nicoloso.
dizer que foi muito bom participar, poder ouvir um pouco mais da atividade de choque, sempre aprender um pouquinho com os colegas e ver que em todas as áreas da Brigada Militar existem colegas abnegados, vocacionados, fazem aquilo que gostam e fazem porque gostam, não porque vão ganhar alguma coisa a mais, não, estão ali porque gostam, né? Então eu agradeço. Enfim, era isso aí, obrigado. Que bom. Palavras finais, Coloso. Agradeço o convite e a deferência, né? Como disse antes, uma lisonja estar aqui podendo falar um pouco do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa vida, né? E estamos à disposição sempre que precisar ir para novas conversas e se puder ter ajudado alguém a tomar uma escolha, né? No dia de hoje. Nem que seja para não vir. Nem que seja para não vir, né? Já fico feliz de poder saber que eu fiz alguma diferença na vida de alguém. Sim. Bom, eu também gostaria de agradecer a participação. Eu, quando estava estudando, né, não tive essa referência policial militar, não tive essa referência da brigada, né? De outra forma, a faculdade levava delegado, levava juiz, levava promotor, e a gente acabava ficando naquelas carreiras jurídicas, né? E hoje em dia a gente vê que a brigada militar ela está cada vez mais técnica, cada vez mais especializada. Então a gente também tem que dar a publicidade para essa carreira que é a do oficialato. E falando ali em estudar, né, é questão de dedicação. No meu contexto, quando eu estava estudando para concurso, nunca tinha um cenário ideal, né? Eu não era aquela concurseira que estudava 10 horas líquidas, tinha ali os melhores materiais. Não, eu trabalhava e estudava, fazia pós-graduação junto, tinha dias que eu estudava meia hora e se é a meia hora que eu tenho, é a meia hora que eu vou estudar. Então, quem sonha realmente é só não desistir, porque vai chegar lá, é só não desistir. Isso. Então, agradecer a presença de todos. Major João Marcelo, meu amigo de longa data. Major Nicoloso, já trabalhamos muitos jogos, né? Eu tenho lembrança de muitos jogos de futebol, especialmente. Capitão Petit, tive o prazer de conhecer agora. Desejar para vocês muitas felicidades no trabalho, né? Continuem ajudando a sociedade, fazendo a sua parte. E aos que nos acompanharam até agora, a Escola Superior da Brigada Militar agradece a atenção. Que possamos nos reencontrarmos em outras oportunidades. Muito obrigado.